Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 11 de novembro, e esse é o programa da Defenda PM, ao vivo, pela TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação. E em instantes nós vamos entrevistar o Coronel Fábio Rogério Cândido, que é o comandante da Escola de Educação Física da Polícia Militar e vice-presidente da Defenda. Bem-vindos. Com o objetivo de prestigiar e fortalecer a Polícia Militar, a Defenda PM criou, através de uma parceria, a Defenda Conecta, que tem como missão principal facilitar o acesso aos desejos e necessidades prioritárias no dia a dia. Imagine poder fazer um hemograma completo a partir de R$ 6,00 em laboratórios de primeira linha, cinemas em rede nacional com até 60% de descontos, descontos em faculdades, lanchonetes, eletrodomésticos, academias, enfim, economias que vão fazer com que o seu dinheiro renda mais e possibilite alcançar mais daquilo que você deseja e precisa. É isso mesmo. O programa de descontos e conveniências Defenda Conecta foi feito para você e até 4 dependentes. Por menos de 60 centavos dia, cada beneficiário pode economizar muito mais do que o valor investido na adesão. Quanto mais você e sua família utilizarem, maior será o retorno. Você, que já é um associado Defenda PM, precisa apenas se cadastrar no site defendaconecta.com.br. Você não paga nada por isso. Se você não é um associado Defenda PM, você pode se associar à Defenda Conecta para aproveitar todos esses e muitos outros benefícios que virão. Consulte condições pelo telefone 011 3145 5848. Participando da Defenda Conecta, você estará apoiando as ações da Defenda PM em prol da segurança pública. Defenda Conecta, ajudando você a obter mais daquilo que você deseja e precisa. Na segunda-feira da semana passada, integrantes das forças de segurança voltaram a se reunir em praça pública para protestar contra o governo. Desta vez, o alvo da reclamação foi o pífio reajuste salarial anunciado pelo governador João Dória. A maioria dos manifestantes era formada por policiais militares veteranos. Eles vieram de todas as regiões do estado, patrocinados por associações PM ou mesmo por conta própria. Juntaram-se aos da capital em frente ao QG e depois foram até a Secretaria da Segurança Pública. Coronel Ernesto, como o senhor viu essa nova demonstração de força e de união? Boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Coronel Fábio. Boa tarde a você que nos assiste e nos acompanha pelas redes sociais, também pela TV Osasco. Bom, Silvio, eu acho que é extremamente importante que nós, policiais militares, demonstremos que não somos bobos, né? De uma forma ordeira, pacífica, dentro daquilo que prevê a Constituição, somente com policiais militares inativos. Já disse isso uma vez aqui, repito, não precisa, você que está trabalhando, você que é ativo, não precisa participar disso, tem inativo suficiente para demonstrar essa força, porque nós não podemos incorrer em nenhum tipo de irregularidade, mesmo que ela não seja flagrante, não podemos deixar margem a nenhum tipo de comentário. Nós somos legalistas, somos ordeiros e assim tem que ser. Agora, vou ser bem sincero, eu estudei bastante o orçamento enviado pelo governador João Dória em 2019 para 2020. E nós estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal. O gasto com o pessoal já está faltando alguns pontos percentuais para alcançar o limite. Esses 5% talvez fosse o que ele podia dar. Agora, imaginando que, salvo por obra do nosso presidente da República, que o Brasil vai deslanchar nos próximos 3 anos, e assim esperamos, efetivamente eu espero que o nosso presidente Jair Bolsonaro consiga fazer com que o Brasil deslanche economicamente, isso traga um aumento de receita para o Estado de São Paulo, na esteira do crescimento brasileiro. Se isso não acontecer, é literalmente
impossível, afirmo aqui, para você que está nos assistindo, se o quadro brasileiro não mudar economicamente, não melhorar, é impossível o governador João Dória, dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal, dar o aumento que ele prometeu. Ou seja, e ele sabia disso já, hein? Ele já sabia disso. Ou seja, mais uma promessa que nós ficaremos a ver navios até o final do mandato. Mas a economia vai ter que crescer muito para ele conseguir colocar a PM paulista em segundo lugar no ranking. Porque o salário considerando que o salário de um soldado, para a gente ficar só no patamar básico da nossa escala hierárquica, em Brasília, ou melhor dizendo, que Brasília não é a primeira, Brasília é a segunda. Mas em Brasília, é R$ 5.400, um soldado ganha R$ 5.400, o nosso soldado aqui ganha 3.100 e qualquer coisinha. 80%. Mais 5, ele vai ter que, a economia brasileira vai ter que crescer 80% em 3 anos. Ou o governador vai ter que fazer mágica dentro do orçamento paulista. Aí é uma questão de saber como é que ele vai ser feito isso. Bom, hoje nós tivemos mais uma manifestação na frente do Palácio dos Bandeirantes. O Dória ia abrir um seminário internacional e o pessoal da PM, o senador Major Olímpio foi até lá, deputados estaduais, outras PMs, polícias estavam lá, protestando de novo contra o reajuste de 5%. Aí o Major Meca e a Defenda marcou presença com uma faixa sugestiva. Essa faixa tem acompanhado o governador nas suas aparições públicas, volto a dizer, sempre de forma ordeira, sempre de forma civilizada, dentro daquilo que a lei permite, a livre manifestação, sem ofender ninguém. Nós estamos nos fazendo presente nessas manifestações, como estivemos hoje também na frente do Palácio. O seminário que estava se abrindo hoje reunia pessoas de diversos países, né? Era um seminário internacional. É importante que essas pessoas saibam, esses mandatários que estão ali saibam, que tem um custo para tudo isso acontecer, né? Se São Paulo está com esse nível de segurança que o nosso próprio governador considera e enaltece, a responsabilidade para isso acontecer é das polícias, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, que receberam 5% de aumento. Eu não gosto de ficar fazendo comentários desse tipo na presença de policiais militares da ativa aqui no programa, mas é impossível a gente deixar esses 2 eventos sem comentar logo após tudo que está acontecendo. Então eu peço desculpas primeiro ao Coronel Fábio, peço desculpas a você também que está nos assistindo, porque quebrei esse protocolo, vamos assim dizer, mas é fundamental, não tem como não ter essa conversa, não tem como não fazer um comentário desse tipo no momento que estamos vivendo, afinal são 2 eventos que aconteceram logo depois de um anúncio que frustrou muitas expectativas. Bom, nós estamos recebendo hoje, para a entrevista da semana, o Coronel Fábio Rogério Cândido, é comandante da Escola de Educação Física da Polícia Militar, vice-presidente da Defenda. O Coronel Fábio é formado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, graduado em Direito pelo Centro Universitário do Norte Paulista, concluiu o mestrado e o doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública no CAES, o Centro de Autoestudo e Segurança, e atualmente ele é professor de Direito Processual Penal e Direito Penal do curso de Direito da Universidade Brasil de Mirassol. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui depois de 80 edições do programa. Mas sempre é tempo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Silvio. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde, Coronel Ernesto. Eu já aproveito para parabenizá-lo pelo Dia do Veterano, né? Então, muito obrigado. O dia 11 de novembro, em nome do senhor, eu cumprimento a todos os veteranos, aqueles que nos antecederam nessa nobre e difícil missão de ser policial militar, de defender a sociedade em tempos tão difíceis, tão complicados. Aproveito para deixar um abraço para o meu pai também, né, que é também veterano da Força Pública, né, cabo de 64 da Força Pública do Estado de São Paulo. Maravilha. Parabéns, então, a todos os veteranos. Muito obrigado pela lembrança, Coronel Fábio.
Eu vou começar querendo saber um pouquinho sobre um evento internacional do qual o senhor participou recentemente, representando as polícias militares do Brasil, inclusive. Foi um seminário que envolveu oficiais superiores de todos os países lusófonos. Esse evento aconteceu em Portugal e tem a ver um pouco com o direito policial, que nós vamos tratar depois. Eu gostaria que o senhor falasse como é que foi esse evento. Sei até que o senhor trouxe algumas fotos aí para a gente mostrar. Como é que foi esse evento e como ele se relaciona efetivamente com o tema direito policial. Bom, realmente eu tive essa oportunidade, né? Houve uma indicação do presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, o Coronel Araújo Gomes, com o referendo do nosso comandante, Coronel Salles, né? Para que eu pudesse estar presente em Portugal, participando desse seminário. Foi um seminário onde havia a participação de todos os comandantes e gestores em alto escalão das polícias de países de língua portuguesa, como o senhor comentou, né? E houve vários eventos, embora eles dêem o nome de seminário, né? Na verdade houve vários eventos onde nós pudemos participar. Então, só um minutinho. Eu queria pedir lá para a produção segurar as fotos, que o coronel vai comentar uma por uma. Viu, Amanda? Por favor. Só aproveitando o corte, foram 3 semanas, é isso? Foram 3 semanas, 3 semanas de evento, onde nós tivemos alguns seminários, algumas palestras em auditório, onde nós podíamos, inclusive, dar a realidade do nosso país em relação às polícias, em relação à segurança pública. Então, esse seminário ele teve como gestora a Guarda Nacional Republicana, que é a Polícia Militar de Portugal, e participavam todas as gendarmerias onde se fala a língua portuguesa, né? Então tínhamos lá representantes de Angola, tínhamos representantes de Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, inclusive nosso longínquo Timor-Leste, né? Onde a língua portuguesa ainda é falada. Até tivemos essa felicidade de saber que eles estão retomando, né, a língua portuguesa como língua oficial do país. E lá também havia lá um representante em alto escalão da polícia do Timor-Leste. Bom, vamos ver as fotos agora? Pois não, vamos lá. Vamos, Amanda. Vamos comentar uma por uma, então. Então, aí nós estamos em Fátima, né, onde nós participamos do planejamento da Operação Trindade, né, eles chamam de Operação Trindade. É uma operação bastante semelhante ao que nós temos aqui em Aparecida, né? Então, ali nós estamos juntos ao Coronel Silvério. Aliás, o Coronel Silvério fará agora, no próximo ano, a preparação dele para ser um dos primeiros generais da Guarda Nacional Republicana, haja visto o comando da Guarda ainda hoje ser do Exército português, né? Então, não existem ainda generais da Guarda Nacional formados, né, especificamente para a Guarda, e o Coronel Silvério é um dos fortes candidatos aí a estar à frente da Guarda nos próximos anos. O que nós vemos ao fundo ali é um vídeo monitoramento. Exato, ali é o comando e controle da operação, né? Então ali nós temos o vídeo monitoramento, depois nós visitamos um ponto avançado de observação com atiradores snipers, né? Então há toda uma preparação, aliás, muito bem feita por parte da Guarda Nacional Republicana, e nós tivemos até a oportunidade de participar desse planejamento, sugerindo algumas medidas, haja vista eventos semelhantes que nós temos aqui no Brasil, principalmente o de Aparecida, né, como nós colocamos aqui. Esse é o Tenente Coronel Herbst, ele me acompanhou, um Tenente Coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, ele é secretário também do presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, e esteve conosco aí durante todo esse período aí. Temos mais algumas fotos, aí é o local onde nós permanecemos alojados, né? A Escola da Guarda. A Escola da Guarda ela é responsável, à semelhança do que faz a Escola de Educação Física, que é um centro de capacitação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. As competências aí são semelhantes. Lá eles também fazem uma série de cursos, né, de capacitação para os guardas, né, da polícia lá de Portugal. Inclusive,
os aspirantes oficial, no último ano, eles fazem a parte prática do curso na guarda, nesse local aí onde nós estivemos aí na maior parte do tempo. Esse é o general Dias Pascoal, que é o equivalente ao diretor de ensino lá da Guarda Nacional Republicana. Nesse dia, essa agenda aí que nós cumprimos foi fora do período do seminário propriamente dito, mas em razão até de uma determinação, de uma solicitação do nosso comando, nós aproveitamos esse tempo para estreitar os laços, né, com a Guarda Nacional Republicana, iniciando aí uma parceria um pouco mais assídua em relação aos cursos que nós pretendemos aí realizar em conjunto com a Guarda Nacional Republicana. Então há o interesse de trazermos policiais da Guarda Nacional Republicana para São Paulo, inclusive na Escola de Educação Física, onde fazemos lá vários cursos, né? E também levarmos oficiais e praças da Polícia Militar de São Paulo para Portugal e para os demais países que falam língua portuguesa, para que lá também ajudem na formação dos policiais desses países. Então, há já uma sinalização por parte do comando da GNR para que no ano que vem a gente faça um seminário aqui no Brasil, aqui em São Paulo, especificamente, bastante semelhante desse que eu participei lá em Portugal. Né? Então, a ideia é trazer os países de língua portuguesa, os policiais, os gestores de segurança pública para a nossa realidade, né? Para que eles também tenham um contato aí com as nossas técnicas, né? Com as nossas escolas, com os nossos cursos. Essa é a ideia. Próxima foto. Aí estávamos ainda lá no planejamento da Operação Trindade, lá em Fátima. Né? Se quiser ir rodando, acho que pode ir rodando, pode passando as demais fotos aí. Essa é uma ideia, né, para a gente ter uma ideia do volume de pessoas. Aí nesse dia tínhamos 90 mil pessoas só no pátio, aí no local aí entre a igreja lá do fundo, que é de Santíssima Trindade, né? Ali do lado direito temos a Capela da Aparição, tal. Então realmente é um evento grandioso, um dos maiores eventos de Portugal. Né? Aí ainda o comando e controle lá da operação, né? Algumas fotos lá, bastante semelhante ao que nós temos no Copom, embora numa escala reduzida, né? Mas o sistema é bem semelhante. Esse é o comandante da escola da guarda, o coronel Paulo Pelicano. Também nós tivemos essa oportunidade de estar conversando com ele justamente para estreitar esses laços e viabilizar esse intercâmbio aí de informações e de cursos. Aí nós estamos num local que foi criado recentemente, eles chamam de GIPS, né, que é um grupo de intervenção para apagar incêndios em Portugal. Na verdade é isso. Né? Portugal hoje vive um dos piores problemas, né? Os grandes incêndios em razão da seca. Então a GNR, a gente vê que as semelhanças do que acontece com a Polícia Militar de São Paulo, né? Via de regra, quando não há, né, um órgão especializado para determinada matéria, são os militares aí que acabam tomando conta desses assuntos. E eles criaram um grupo que tem tido muito êxito no combate aos incêndios florestais em Portugal. Nós estivemos aí visitando esse local, eles têm aeronaves, têm toda uma estrutura e tem tido bastante êxito aí, evitando catástrofes maiores. Aí já houve muitas mortes, inclusive em Portugal. Essa é uma participação num dos cursos, né, que é de perícia criminal, né, aqui já iniciando a tratativa que nós pretendemos mais à frente, né. A GNR é uma polícia completa, né, portanto... Todas que estavam participando aí eram do ciclo completo? Todas as polícias que estavam participando do ciclo completo. A história de Guiné-Bissau e Cabo Verde não tem isso mais... não foi constatado. Folclore. Né? Então alguém escreveu isso em algum momento, eu até cito isso no meu livro, né? Mas na prática, visitando em loco, aliás, esse era um dos objetivos meus particulares, até pela minha área de pesquisa, né? Era desconstituir alguns dogmas, né? Então, mesmo nas polícias, né, mais humildes, né, mais simples, nas polícias onde a democracia é mais recente, a polícia é de ciclo completo. Posso fazer uma intervençãozinha pois rápida? Não. Nós estamos aqui mostrando o livro do Coronel Fábio, né, o Direito Policial, está aqui, e eu vou fazer uma... Tem muita gente acompanhando, Fábio, aqui no nosso
nosso programa nas redes sociais, mas faz o seguinte, ó, o WhatsApp da TV Osasco é o 11 981 420 208. Vou repetir, 11 981 420 208. Se você entrar em contato lá, mande o seu recadinho, fala que você está acompanhando ao vivo o programa da Defenda hoje, e nós vamos sortear, entre aqueles que mandarem mensagem para esse WhatsApp, nós vamos sortear um livro do Coronel Fábio para vocês. Esse livro vai ser entregue a semana que vem por mim, aqui, antes do programa da autografado pelo Fábio. Então nós vamos pegar, aquele que ganhar o sorteio, vamos passar para o Coronel Fábio o nome, ele vai autografar o livro e pode vir buscar aqui a semana que vem, na próxima segunda-feira, antes do programa. Vamos tirar uma foto aqui e vamos colocar o livro. Tem muita gente nos acompanhando, Fábio, então acho importante isso. Vai ser uma honra aí poder autografar esse livro aí para aqueles que estiverem participando e puderem, e for o ganhador aí desse singelo presente. Vamos lá, voltando ao tema. Ciclo completo. Dos participantes lá. Lusófonas sem ciclo completo. Só São Paulo, só Brasil. Não, realmente, só o Brasil, né, que adota esse modelo ainda de polícia incompleta, né? Nós estivemos discutindo muito isso lá, e realmente é uma surpresa que o Brasil é um país tão promissor, né, em tantas áreas aí de tecnologia e tal, em relação ao modelo policial está, de certa forma, né, atrasado em relação ao que se vê tanto no mundo desenvolvido, né? Eu tive a oportunidade, e o livro traz isso, de visitar uma série de polícias, né, americanas, de países do primeiro mundo, mas também quando a gente parte para a América Latina e até nos países africanos, nós nos surpreendemos e verificamos que por lá o ciclo completo de polícia já é adotado há muito tempo. É um modelo que sempre existiu. Então, quando nós vamos a um evento, como eu tive a oportunidade, para explicar como funciona o nosso modelo policial, o nosso sistema de persecução penal, realmente fica difícil até de nós fazermos os gestores aí de segurança pública, os doutos em direito, entender como é o nosso modelo. Porque é um modelo sui generis que só existe aqui no Brasil, realmente. Agora, por outro lado, nós também pudemos verificar que não há modelo perfeito, né? Mesmo em Portugal, nós temos um modelo onde há eminentemente 3 polícias, né? A GNR, a Guarda Nacional Republicana, ela faz o policiamento das áreas mais interioranas. Então, eles respondem por 95% do território português, com um atendimento de cerca de metade da população, né? Enquanto que a Polícia de Segurança Pública faz o policiamento completo também, né? Como polícia completa, nos grandes centros, então atende lá 5% do território português, né? Também atendendo 5 milhões e pouco de pessoas. Portugal é um país que tem cerca de 10 milhões e meio de habitantes. Mas essas duas polícias de si completo, ou seja, desde a ocorrência do crime, a parte preventiva, a apuração, a prisão em flagrante e a entrega do criminoso à justiça, é o mesmo órgão policial. E vejam que lá há ainda a polícia judiciária que trabalha com os crimes mais graves. E aí que talvez seja um modelo interessante para a gente pensar aqui no Brasil. A PJ, a Polícia Judiciária Portuguesa, ela tem por atribuição constitucional a responsabilidade por apurar os crimes cuja pena máxima, sanção máxima, seja superior a 5 anos. Né? Então, dá um corte, você tem ideia desse corte que dá? Equivale aos nossos? É mais ou menos equivalente. São os crimes mais graves, via de regra. São os crimes de homicídio, são os crimes de tentativa de homicídio, os crimes contra a pessoa mais graves, né? E os crimes em que se emprega a arma de fogo. A arma de fogo também, em razão da matéria, acaba ficando com a polícia judiciária, com a PJ. Tráfico também deve estar nesse... Tráfico, se for em alto escalão. Então, existe lá o tráfico internacional. Então, é um modelo interessante que eu passei a me debruçar um pouco mais para estudar, para tentar fazer algo, sugerir algo semelhante aqui no nosso contexto, né? E as coisas acabam funcionando bem lá. Agora, o que é importante, Coronel Ernesto, que é aquilo que eu defendo aí na minha tese, né?
qualquer polícia, independentemente da atribuição constitucional, ou por área ou por matéria, a polícia que prendeu em flagrante, aquela polícia, aquela instituição policial que faz o registro do flagrante, mesmo que o crime tenha uma pena, por exemplo, superior a 5 anos. Então, Isso já acontece lá. Isso já acontece lá. Eles não entendem o nosso modelo, onde uma polícia como a nossa, a Polícia Militar, responsável aí por 95%, alguns dizem até 97% das prisões em flagrante, né, nós fazemos o trabalho mais difícil, né, que é o de prender em flagrante o criminoso, e temos que entregar essa ocorrência policial, essa prisão, para que, entre aspas, seja validada por outra polícia. Isso eu saí de lá depois de 3 semanas, não consegui fazer com que o policial português ele entenda esse modelo, né? Porque, logicamente, aquele que fez a detenção no local, a prisão em flagrante, é aquele que tem melhores condições de informar o judiciário sobre os detalhes do que aconteceu, né? Então, independentemente da atribuição constitucional da polícia, lá em Portugal, PSP, GNR ou PJ, aquele que prendeu em flagrante é que encaminha diretamente à audiência de custódia, né? Lá, a audiência de instrução e julgamento, né? Aquele determinado criminoso. E depois, o Ministério Público, que faz a direção imediata da investigação, é ele que vai determinar qual órgão policial investigativo que vai dar a continuidade para a investigação naquele determinado caso concreto. Então, não há problema absolutamente algum de conflito de competência ou de atribuição, porque o Ministério Público, ele depois direciona, olha, esse caso foi a PSP que prendeu, mas mesmo não sendo a atribuição da PSP, eu vou manter a investigação com a PSP, por exemplo, ou com a GNR, ou mesmo com a PJ. Num crime de autoria desconhecida, quem que é acionado? No crime de autoria desconhecida, a polícia que chega no local faz o registro preliminar e depois encaminha, né, para a polícia que tem a atribuição legal em relação àquele determinado crime, né? Temos um ou outro problema lá de atribuição em relação a algumas matérias, né? Por exemplo, a GNR, por distribuição de funções, é a polícia que faz a polícia rodoviária, tá? Só que as rodovias cruzam cidades, tá? Então, aí pode sim, há algumas questões ali que às vezes são resolvidas pelo promotor, ou eles têm lá um secretário de segurança interna que acaba dirimindo esses conflitos de atribuição. Então, ocorreu um crime na rodovia que corta, por exemplo, o município, e às vezes aquele crime ele tem relação, né, com outro crime que aconteceu no município, por exemplo, né? Então, essa autoridade, vamos dizer, que é um guarda-chuva das polícias, né, que ela tem atribuição legal sobre as polícias, acaba dirimindo também esses conflitos, né? Mas aquele conflito de se verificar, olha, quem que vai prender, quem que vai autuar em flagrante, uma polícia prende, outra polícia não concorda com a prisão e solta, né? Isso não há. O entendimento é o entendimento que eu tenho, até para se saber de quem é a autoridade, a gente tem que saber quem é a autoridade que coloca em liberdade. No nosso sistema, quem coloca o preso em liberdade é o judiciário, e ponto final. Na audiência de custódia é que nós vamos verificar se aquele determinado preso ele vai ter direito à liberdade por um relaxamento do flagrante ou mesmo pela concessão de liberdade provisória, ou se ele vai responder o processo preso. E quem decide isso? É o juiz. Se é o juiz que decide isso, a gente entende que o melhor modelo é que, pelo menos, num primeiro passo, a polícia que prendeu o infrator é que possa encaminhar para o Poder Judiciário decidir sobre a manutenção da prisão, né, até o final do julgamento do processo ou a colocação do preso em liberdade. Nós temos uma série de manifestações aqui chegando pelo Facebook, pelo WhatsApp. Queria agradecer você que está nos assistindo aí. Alguns já são bastante assíduos. E agora que nós abrimos o WhatsApp também, as pessoas, o Pedro, o Álvaro Soares, a Rafa, o Paulo Continho, o Gil Teófilo, que está nos assistindo pelo nosso Facebook da própria Defenda, os nossos amigos da Defenda, Coronel Sérgio Melo, Léo Fanin, a Rafa também, o Coronel Prado está nos assistindo também, o Francisco Laroca, o Coronel Marlon
a Brasília nos assistindo também, nos prestigiando, Carmona, o Norival e vários outros que estão nos acompanhando. Muito obrigado por nos acompanharem. Eu vou fazer uma pergunta bastante delicada, talvez, agora, né? Uma das pautas da Defenda, desde a sua criação, é o termo circunstanciado de ocorrência, que a gente já chamou de poupa-tempo da polícia e até de ciclo completo mitigado para crimes de menor potencial ofensivo. Tudo isso está dentro dessa filosofia que surgiu, então, em Portugal. Nós estamos, o próprio TCO, já que está demorando a ser implantado por uma mera vontade política administrativa dos nossos secretários, e dos nossos secretários, que não é só desses, outros também, ele está totalmente absorvido por aquilo que acontece nos outros países, então. Exatamente. Na realidade portuguesa, só para que a gente informe aí aqueles que estão nos assistindo, né? Não se determina, por exemplo, prisão preventiva em crimes cuja sanção máxima não ultrapasse 5 anos. Então, vamos dizer, o termo circunstanciado deles lá tem até um patamar máximo de prisão maior que o nosso, que é de 2 anos, né? Então, até 5 anos, as coisas são resolvidas de forma bastante céleres e muito semelhantemente ao que acontece em várias polícias militares aqui do Brasil, como Santa Catarina, Rondônia e outros tantos estados que já elaboram o termo circunstanciado. E vai exatamente dentro disso que o senhor comentou, Coronel Ernesto. Para dizer da nossa experiência de São Paulo, eu venho da região de São José do Rio Preto, né? Em Rio Preto, de 2001 a 2009, nós elaborávamos termos circunstanciais de ocorrência, né? Lá foram feitos mais de 38 mil termos circunstanciados. E diante desse contexto, nós não tivemos absolutamente nenhum problema em relação à questão legal, em relação ao procedimento policial que foi dado para esses casos concretos. Isso, a gente fazendo uma projeção do que aconteceu lá em Rio Preto, de 2001 a 2009, para a nossa realidade atual, até nós fizemos um estudo sobre isso, né? Hoje, nós teríamos, no estado de São Paulo, falando só do estado de São Paulo, somente com o ciclo completo nos crimes de menor, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, representaria quase 2 meses a mais de policiamento ostensivo, né? Dentro da realidade de São Paulo. Exatamente 57 dias. Esse foi o nosso estudo feito recentemente para um evento até que a gente ia falar sobre esse tema, né? Então, os senhores imaginem a economia para o erário público. Hoje se fala tanto, né, na questão financeira do Estado, nos limites. Esse estudo tem um valor, né, de economia, de dinheiro, né? Nós temos alguns estudos nesse sentido, né? A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, fez uma estimativa de economia de 1 bilhão e... Cada BO para a Polícia Rodoviária Federal custa R$ 2.800. R$ 2.800, né? Então, mais de 1 bilhão de reais. É só multiplicar 2.800 pelo número de BOs que nós temos. Já cobriria o reajuste do Dória. Claro. Em São Paulo, salvo engano, na minha parte, mais ou menos 450 mil boletins de ocorrência. Nós estaríamos próximos aí a realizar 500 mil de termos circunstanciados de ocorrência. Multiplica por 2. Imaginando o valor que isso significa, né? Economia para a população. E outra, não é só a questão financeira, né? Nós temos diversos outros benefícios para o cidadão, né? Nós temos que pensar que o policial militar, ele realizando o termo circunstanciado no local da infração, ele continua fazendo o policiamento daquelas cercanias, ele não deixa o local, né, para apresentar a ocorrência numa delegacia de polícia. Temos diversos outros benefícios. Hoje o nosso policial... a questão do tempo, né, do retorno. Hoje nós demoramos em média 2h40, mais ou menos, entre o início e o término de uma ocorrência que necessite de apresentação na delegacia de polícia. Vocês imaginem isso, né, sendo maximizado e o policial aproveitando esse tempo para realizar ações preventivas, operações, né, o que significaria isso em termos de ganho para o cidadão, né? Então, essa primeira fase, vamos dizer assim, de implantação do ciclo completo de polícia, que a gente tecnicamente chama de ciclo completo mitigado, já traria uma série de melhorias para o nosso sistema, para o nosso modelo,
né, e liberando, inclusive, a polícia investigativa, que no nosso caso é a Polícia Civil, para que se preocupe, para que investigue, para que melhore os índices aí de esclarecimento de crimes de autoria não conhecida. Coronel, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é da Rafa. Ela pergunta se em Portugal tem audiência de custódia. Você falou que tem algo similar, né? Tem audiência de instrução lá, há o juizado de instrução, que é vamos dizer, uma versão mais sofisticada, né, do juiz de custódia, onde a polícia que realizou a prisão, ela apresenta diretamente, inicialmente ao Ministério Público, se forem os crimes, se o crime apresentado for de até 5 anos, pena máxima de até 5 anos, aquele cidadão provavelmente, né, ele ficará em liberdade. Se a pena for superior, a pena máxima superior a 5 anos, se houver outros requisitos para a prisão preventiva, a semelhança do que nós temos no Brasil, esse cidadão já vai ser apresentado diretamente a um juiz de instrução, que já pode determinar o que eles chamam lá de pena preliminar, vamos dizer assim, onde ele já vai cumprir algumas sanções. Aí pode ser até que não seja a prisão, mas ele já vai sofrer de imediato uma sanção, uma restrição de direitos e uma série de outras possibilidades, pagamento de fiança, pagamento de multa, prestação pecuniária, dependendo do contexto. Quanto tempo que tem que apresentar para o... A apresentação, via de regra, ocorre da seguinte forma: o policial que prendeu, ele faz contato com o Ministério Público faz a designação da hora e o dia em que deve ser, e o local que deve ser apresentado aquele determinado preso. Então, para os senhores verem como a presença do Ministério Público na investigação, ela é muito próxima, né? Então, quem dirige a investigação é o Ministério Público. Então, há essa presença. Por isso que lá, sim, nós temos polícia judiciária. Por quê? A polícia judiciária é aquela que auxilia o judiciário, né, para que adote, para que tome as medidas em relação ao criminoso, né? No nosso modelo, é algo que eu já escrevi sobre isso, inclusive as ações nossas, elas não estão diretamente relacionadas com medidas determinadas pelo persecutor penal, vamos dizer assim, né? Porque a polícia ela acaba agindo na investigação de mote próprio, né? Raras vezes são aquelas que nós recebemos as chamadas cotas do Ministério Público, que aí sim nós estaríamos agindo, né, como polícia judiciária, né? Porque o Ministério Público verificou a necessidade de uma complementação de provas e aí requisita que a polícia investigativa, né, cumpra faça aquela determinada prova que esteja faltante. Então o modelo é um pouco diferente em relação àquele modelo que nós temos aqui. Eu vou fazer uma pergunta que não está diretamente relacionada ao sistema judiciário dos locais que o senhor teve contato, mas acho que é interessante também para a gente entender um pouquinho o panorama. O senhor disse que em Portugal tem a GNR, e claramente ela é uma polícia militar. A PSP é uma polícia civil? A PSP é uma polícia civil, mas que ela tem, vamos dizer assim, uma estética também militarizada, embora não seja. Provavelmente como é na Guatemala, em El Salvador, que eu tive muito contato, na Polícia Nacional Civil, o nome é esse, mas todo mundo lá é militar, né? Então nós temos comandante, subcomandante, a estética é totalmente militar, os regulamentos são militares, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Então lá eles têm também postos e graduações, tem formaturas, né? Utilizam fardas aí muito semelhantes a uma instituição militar. Então, vamos dizer, o modelo utilizado em termos de organização, de hierarquia, de disciplina, é o modelo militar, esteticamente. Isso se repete em todos os outros países? Pelo menos nos países que eu conheço, na França, na Espanha. Os que estavam lá no seminário. Nos lusófonos, sem dúvida, né? Alguns países existe essa, vamos dizer, dicotomia de força com polícias civis e polícias militares, né, com exceção de Cabo Verde, que embora a origem da polícia seja militar, né, hoje eles adotam toda a estética militar, mas são civis, né? Então, em Cabo Verde, a polícia é civil, mas com toda a estética militar também. É uma polícia nacional
e tem esse diferencial. Agora, nos outros países, as polícias são militares em relação ao seu estamento constitucional. Interessante. Interessante. A produção pediu um break, acho que... Break é porque acabou o programa. Ah, mas já? De novo. De novo? De novo. Tempo? De novo. Nós temos o sorteio do livro. Sim, sim. Temos o sorteio do livro, vai ser feito pela produção, com Aham. base naqueles que mandaram a mensagem pelo WhatsApp. Até acabar, está valendo ainda 981-420-208. E a produção depois vai se encarregar de fazer o sorteio, fazer o contato, e dentro das possibilidades, na próxima segunda-feira, aquele que recebeu, que for o agraciado, vai vir aqui receber o livro, e a gente vai efetivamente estar distribuindo aí o conhecimento trazido pelo Coronel Fábio para nós no dia de hoje. Aliás, muito interessante, precisa vir mais uns 3 programas aqui para a gente continuar esse bate-papo. Muito bom. Vamos encerrar mais essa edição do programa da Defenda PM. Coronel Ernesto, muito obrigado mais uma vez, agradecendo especialmente aqui ao Coronel Fábio pela presença, pelos comentários, pelo trabalho à frente da Defenda. Claro. Tenham todos uma boa segunda-feira, ótima semana e segunda-feira que vem aqui de novo. Até lá.